Logo no início desse ano, 2021, eu tô tendo que passar uma temporada longe de casa, fora da minha cidade, e eu tô numa cidade grande. E logo que eu cheguei, eu comecei a sentir falta de conexão com a natureza, mas principalmente de alimento de qualidade. E a primeira coisa que eu fiz foi sair na rua e procurar punks e ver os matos que tem por aqui. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, como a gente ter acesso a alimento, né, alimento de qualidade, a punk morando na cidade grande. Bom, eu estou em São José dos Campos, né, a segunda maior não capital do Brasil. Apesar de estar na zona periférica, eu não estou muito ali no centrão urbano, ainda dá para sentir muita falta de recursos que eu tenho lá em casa, né? Que eu estou entre a praia, a cachoeira, enfim, mata abundante. Então a primeira coisa que eu fiz quando cheguei foi pensar em alimentação. Nosso instinto primitivo prima por isso, né? Onde é que eu vou buscar o meu alimento? E logo que eu cheguei, eu tinha que sair com o cachorro todo dia pela manhã. Eu já fiquei de olho nos canteiros, né? Andando pela ciclovia que tem aqui pertinho, nos matos que estão crescendo, nas árvores que tem para ornamentar o bairro. E a gente pode facilmente encontrar uma abundância muito grande, uma variedade, uma biodiversidade pequena, mas uma variedade muito grande de plantas comestíveis. O homem instintivamente planta essas plantas, né? Então aqui eu achei mangueira, eu achei cajueiro, jamelão, não sei o nome da árvore do jamelão, jambolão, alguns chamam também. Então não é muito difícil a gente encontrar alimento na rua onde existe seres humanos, onde existe comunidade, onde existe pessoas habitando. E além dessas árvores que o homem planta instintivamente, a gente consegue em áreas de clareira, que é a maioria das áreas na cidade são de clareira, então se você tem um canteirinho em algum canto, ali bate muito sol, você consegue achar plantas espontâneas comestíveis crescendo, se desenvolvendo ali. Então, se você mora na cidade grande e está procurando plantas e está começando a se conectar mais com a natureza através das punk, principalmente, fica de olho nesses matinhos que crescem, nos arbustos, nas árvores maiores, começa a identificar, começa a perceber que tipo de planta que cresce ali. E aos pouquinhos você vai começando a identificar uma a uma. No começo, isso há 10 anos atrás, eu sabia identificar 2 ou 3 plantas só. E isso já foi suficiente para eu criando cada vez mais interesse, conhecendo cada vez mais. E é uma coisa que demanda um tempo e vai acontecendo com a prática, identificar plantas na rua. Ou em qualquer lugar que seja, na mata, numa floresta. Na praia tem várias punks super saborosas também. E uma coisa que a gente tem que ficar atento é a respeito da higienização quando a gente pega uma planta na rua, né? Então, as plantas rasteiras, eu não recomendo que se colha e leve para casa para comer, porque elas estão sujeitas ali a cocô de bichinho, xixi de cachorro, esse tipo de coisa. Então, fica bem de olho, a não ser que esteja num canteiro bem cercadinho. Mas aí mesmo assim você leva para casa, coloca de molho, de repente lava bem, bota no cloro de molho, né? E você também pode, que é o que eu recomendo muito, que você pegue essa planta, que você identifique, pegue e leve uma mudinha para casa, ou a planta inteira, faz um transplante e plante num vasinho, numa jardineira, na varanda, em qualquer lugar que seja, que aí você vai ter a garantia de que aquela planta está ali limpa, né, longe da poluição da cidade. As plantas de extrato mais alto são um pouco mais seguras, né, porque elas estão afastadas do chão, que é por onde passa a maioria dos bichos. E eu colhi algumas para fazer um preparo aqui, que eu vou fazer no próximo vídeo. Eu não coletei tudo que eu identifiquei, obviamente, porque foi muita coisa e a gente na cozinha tem que fazer a boa mistura dos ingredientes, né? Mas eu colhi boas fontes de nutrientes e algumas plantas bem saborosas. Dentre elas, eu achei um cajueiro que infelizmente não tinha caju, mas foi admirável encontrar um cajueiro na cidade. Eu encontrei um pé de amora que estava até dando algumas amorinhas, algumas dessas amoras já estavam mais pretinhas ou quase ficando pretas, eu colhi. Eu encontrei boldo, que é uma planta terapêutica e super fácil de você encontrar na rua também, um monte de gente planta nos seus jardins.
Encontrei também açapeixe, que é outra planta terapêutica e comestível, e as abelhas adoram também, então se você pensa em criar abelhas, açapeixe é uma planta muito boa para você colocar aí na sua terra, ou no seu quintal, no seu condomínio. Achei 2 pés de hibisco carregados de flor, colhi várias flores também, essa flor tem um sabor muito suave, é uma delícia. Eu encontrei aroeira pimenteira, a gente costuma comprar pimenta rosa e mal sabe que é uma árvore super comum, que a gente consegue achar facilmente na rua, ela gosta de clima seco, ela é resistente, ela é forte, ela dá no meio do barro. Enfim, a gente consegue encontrar muita planta comestível na rua se a gente começa a educar o nosso olhar para isso. O Valdeli Knupp, que é uma grande inspiração na identificação de punk, ele diz que a gente é analfabeto botânico, e é realmente isso, a gente não consegue olhar para uma planta e ter a menor noção de relação de ela é parecida com qual, ela vem de onde, por que que ela está ali crescendo assim, por que que ela frutificou assim, quando que vai florescer. Então, quando a gente começa a identificar, a gente não só começa a identificar, a gente começa a criar o hábito de entender o comportamento da planta e como a gente se relaciona com ela. Então, eu recomendo muito que vocês comecem a identificar plantas por hobby, por vontade de comer, não importa por quê. Mas é um hábito muito importante para a gente começar a criar relação com a natureza. Através das punks, isso é muito legal. A gente vai criando aos pouquinhos esse canal junto, então qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestão de vídeo, recomendação, deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha te servido de inspiração para mudar velhos hábitos. Um estilo de vida simples, a conexão com a natureza e a conquista de mais autonomia acontecem de forma gradual, com a prática. Garanto que em pouco tempo você vai se ver num caminho sem volta, que trará impactos realmente positivos na sua vida. Um novo mundo cheio de possibilidades te espera. Se inscreva no canal, vai acompanhando e a gente segue caminhando junto.